Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um papo astrológico. Dessa vez a gente vai falar de um tema muito legal: ancestralidade, constelação familiar, como ver isso no mapa. Então, assim, fica comigo porque tem muito conteúdo legal hoje. Bom, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela que é pisciana, terapeuta, consteladora familiar, taróloga, tem lua escorpião, ascendente leão, já contei todo o mapa, né? Obrigada, Charline, por estar aqui comigo hoje, é um Obrigada prazer. a você, Amanda. Tenho certeza que esse podcast vai, assim, se a gente não controlar, vai 2 horas fácil, né? Com certeza, muito gostoso falar de astrologia e falar de constelação familiar. Então, estamos em casa. Sim, é verdade. Bom, então, olha, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto, assim, que gera muita dúvida nas pessoas também, né? Sobre a constelação. Eu vejo que é uma terapia que as pessoas, às vezes, ficam assim, como que é? Como é que funciona? Então, acho que dúvidas é o que mais tem, né? Sobre a constelação. Mas, além da constelação, a gente pode fazer esse link muito com o mapa, porque a gente tá falando de autoconhecimento, né? Então, as duas ferramentas são ferramentas de autoconhecimento, né? Sim, sim. O mapa é aquele momento que você nasce, né? Então, como que você respirou para a vida. E a constelação é o que você herdou quando você nasceu. Então, assim, isso junta muito. Então, você tem uma tendência de comportamento que está linkado com o seu mapa, que dá para ser previsto, né, dentro do que a pessoa traz já de nascimento. E a constelação também, ela vai tratar, no caso, os fenômenos que a pessoa percebe na vida. Então, assim, você tem um entrave com qualquer área, essa área pode, esse entrave, às vezes, uma dificuldade, pode estar no mapa, e na constelação aquilo também aparece, e você tratando, você libera, então você acaba liberando os dois campos, né? Sim. O seu campo pessoal e também até facilitando aquelas dificuldades que você já trouxe do seu nascimento. Então, assim, junta muito, são duas terapias que se integram facilmente para liberar a pessoa de pesos, de dificuldades, de questões. Olhar Né? para os nós, né? Eu falo que constelação para mim é desatar nó, assim, é você olhar para sua ancestralidade. E assim, o que é ancestralidade, né? Basicamente a gente está conectado, né, com uma energia ancestral, que são os nossos antepassados, que tem a gente carrega a energia deles, né? Vamos lá, Charline, quero ouvir de você. O que é ancestralidade? Então, a ancestralidade são todos aqueles que vieram antes, né? Então, como definir isso? Você nasce do seu pai e da sua mãe. Então, eles já são seus ancestrais. E ali, atrás deles, tem o avô e a avó. Os pais dos pais, os pais da mãe. E ali, os pais daqueles também. Então, uma pessoa, ela não nasce sozinha. Ela nasceu, ele é indivíduo, ele é único, mas ele vem dentro de uma formação familiar. E essa formação é muito maior do que aquela pessoa única. Então, todos aqueles que vieram antes lutaram de alguma forma para você estar aqui. Sim. Entendeu? Então, nós temos no Brasil histórias, né? Nosso Brasil tem 500 anos, é um país novo, 500 anos isso, né? Então, é um país, um continente, um país muito novo, em termos de descobrimento, em termos do tempo de vida. Não que nós temos só esse tempo, a nossa consciência de tempo é essa, porque nós temos os índios que estavam aqui, então eles já eram nossos ancestrais. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos pessoas os africanos, nós temos os índios, nós temos os outros imigrantes italianos, e aquilo foi mesclando. Então, cada origem trouxe um caminho de ancestralidade, trouxe uma cultura que foi se combinando, e aquilo que forma quem você é. Sim. Então, quando você nasce numa família, você recebe não só o seu poder de nascimento, né, seu gene, seu corpo, como você recebe aquela herança energética. Então, às vezes alguém vai falar: nossa, ela canta igual vovô, a pessoa gosta, nossa, ele gosta de brincar igual minha mãe, sabe? Vão ter aquelas lembranças, como se fossem memórias ou dons que a gente herda dos antepassados. Então, do mesmo jeito que a gente também herda os dons, a gente também herda as lutas que eles viveram. Os probleminhas também, as dores, né? A gente não herda diretamente, mas fica aquele inconsciente, né? Como dizem, a gente só tem 5% de consciência, o resto é tudo inconsciente. O inconsciente é esse mundo
que tá ali, que vamos dizer assim, é quase que espiritual, mas a gente não tem como realmente dizer que aquilo é um espiritual, mas é uma energia que nós recebemos. Sim, não, é muito bom falar isso porque o quanto a gente vive muito no inconsciente, no automático. Porque enquanto a gente não traz consciência para essas crenças e esses padrões, né, esse sistema familiar que a gente tem ancestral, quando a gente não tem consciência disso, tudo fica muito mais difícil. Então, por isso que eu falo assim, quando eu fiz a constelação familiar, abriu uma clareza, eu trouxe uma consciência sobre a minha vida, sobre a minha ancestralidade muito grande, assim, mudou realmente a minha vida. Por isso que eu falo tanto para as pessoas fazer, porque realmente foi muito transformador. Tinha coisas que eu não sabia e que eu fiquei sabendo na constelação, né? Daí isso era uma pergunta que eu queria te fazer, né? Tipo assim, como que você consegue ver na constelação coisas que a outra pessoa nem sabia? Isso é um fenômeno, porque a constelação, ela é uma terapia da área do fenômeno. Então, quando você projeta o seu coração para essa terapia, cada terapia tem um poder, né? Sim. Então, quando você vai para uma terapia, se você vai para um outro terapeuta, ele tem os conhecimentos dele, e tem o poder da própria terapia, porque tem a egrégora, aquela essência. É a energia egrégora, da terapia. Então, a constelação, ela é uma terapia que vem dentro da área de fenômeno, e o Bert Hellinger, quando ele criou, ele já era uma época que eles estavam trabalhando essas terapias de fenômeno. Então, ela veio dentro desse contexto. Sim. Então, o que é isso? Na hora que você se propõe a fazer a constelação, seu coração se abre. E o constelador consegue ler aquela energia. Existe uma diretriz, existe um estudo dentro daquilo, cada comportamento. O Bert Hellinger ele foi estudar. O Bert Hellinger foi é um alemão que criou esse processo. Existe na Alemanha o Bert Hellinger então, Science. Nasceu na Alemanha? Ele é alemão, mas ele foi padre missionário. Não nasceu na Alemanha. Olha, padre! Sim. Olha só, que legal. Ele foi um padre missionário que passou 17 anos na África. Você sabe o signo dele? Não. Olha. Entendi, vai. Ele passou 17 anos na África, numa tribo Zulu. Então, lá ele aprendeu conceitos que os africanos usam muito, que o pertencimento, tudo faz parte, todos fazem parte, nada pode ser excluído. Vamos lá, isso são as leis da constelação, São as leis da constelação. Pertencimento, vamos lá. Pertencimento, né? Tudo faz parte. Então, é isso que traz essa informação que você fala. Como que você enxerga esse oculto, Charlene? Porque aquilo faz parte. Pertence. E às vezes a pessoa não sabia disso. Não sabia, mas pertence. Uhum. Aí vem a hierarquia, que é uma das leis também. Existe uma ordem, né? Você nasceu hoje, mas antes de você tinha, às vezes, um irmão mais velho, ou tinha o pai, a mãe, os avós. Então, existe toda uma ordem de hierarquia que precisa ser seguida. E a outra coisa é o equilíbrio das relações, o dar e receber. As trocas devem ser justas, devem ser bem equilibradas, tipo 49-51, sabe? E então, quando você junta essas três leis, e elas trabalham o tempo inteiro, são as leis da vida, nós estamos o tempo todo nos organizando nelas, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Na hora que a pessoa vem fazer uma constelação e ela se projeta dentro dessa energia, esse campo energético se abre. Então, o Bert, ele conseguiu entender que nós trazemos com a gente essas energias. Então, assim, ele pegou conhecimentos que ele trouxe de uma tribo Zulu, que é uma tribo que nós não sabemos o quanto de iniciações ele teve por lá, entendeu? O quanto que ele absorveu da cultura. E aí ele, aos 50, acho que 56, aos 50 e poucos anos, ele saiu da batina e foi para os Estados Unidos. Sim. estudar psicoterapia. Aí ele moldou a constelação. E aí, com isso, ele conseguiu trazer esse conhecimento que ele tinha anterior, mais um conhecimento mais científico, entendeu? Sim. Então, existe uma técnica, mas na verdade existe também esse campo invisível. Então a gente lê. Que é o campo mórfico. Esse campo mórfico. Vamos falar
Desculpa, pode Não, finalizar. não, pode falar. Então é assim, nesse campo que tá a sua vida inteira. Sim. Só que você não enxerga isso, né? Vou só falar um pouquinho assim, a gente sabe que existem uns chakras, né, no Reiki. A gente tem os chakras no corpo. E a gente tem os campos áuricos. Nós temos o campo físico. Aí, Bert Hellitt é sagitariano. Ah, é? A produção Tá acabou de me ajudar aqui. Por isso que ele viajou tanto e ele se maravilhoso. conectou com a espiritualidade. E aí, falando sobre a energia de Sagitário, que é regido por Júpiter, o planeta da fé, da espiritualidade, é uma energia do buscador, aquele que busca conhecimento. Gente, adorei! Quer olhar o mapa dele? Tem um mapa? Deixa eu ver. Mas fala, Charlene, enquanto eu vejo o mapa. Então, e aí quando nós temos tanto os campos físicos que estão no nosso corpo, como os campos áuricos. E nós temos aí vários campos que são espirituais, que a gente não entende, né? Então, assim, o que o Bert fala, que quando você quer saber demais, você perde a magia. Sim. Então, assim, existe esse fenômeno que acontece, que é toda a magia que a constelação permite. Mas se você quiser ser, tipo assim, preto e branco, você perdeu a magia do que foi feito ali, entendeu? Sim. Então, existe uma parte que realmente é o fenômeno, é aquela conexão que o coração permite, que a alma permite e que acontece na hora do atendimento, entendeu? Sim. Aí, falando agora astrologicamente, eu acabei de ver o mapa dele, ele tem ascendente em Aquário. O que é sensacional, porque assim, gente, Aquário é o signo que veio quebrar padrões, né? A gente fala que o Aquário é aquele que é o que inova, o que é revolucionário, que traz o novo. Então, o legal dele ser um sagitariano com ascendente Aquário, ele é muito buscador, né? E trouxe essas quebras aí de paradigmas e essa energia tão boa que é da constelação. Mas, Charlene, falando para uma pessoa que é muito leiga, tá? Uma pessoa, porque aqui pode ter gente ouvindo a gente que nunca ouviu falar de constelação, não sabe nem o que é. Se for uma pessoa muito leiga, como que você explicaria para ela a constelação familiar? O que você faz? Eu sou consteladora familiar. Às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, meme Nazaré, né? Não tô entendendo nada. O que é isso, né? Então vamos lá explicar pra galera que não entende o que é a constelação familiar. Vamos lá, gente. Então vamos lá. A constelação, ela é uma terapia aonde você vai trazer para mim alguma dificuldade que você tem hoje. Sim. Você não precisa estudar a sua família. E não precisa trazer a sua família toda também. As pessoas tem umas dúvidas da constelação, tipo assim, eu preciso constelar com pessoas, porque a constelação mais famosa é aquela com pessoas. Sim. E não, você pode constelar com os bonequinhos, né? Hoje isso também já evoluiu. Como, assim, o próprio Bert, ele criou um trabalho que ele mesmo foi evoluindo o trabalho por ser um buscador, então ele não se engessou e ele começou, o que eu ia falar, que ele começou a lançar esse trabalho com 70 anos. Olha como ele foi inovador. Não, e o incrível de falar isso é que como as pessoas têm essa ideia do tempo, né? Com 30 anos eu tenho que estar bem sucedida, tenho que estar casada, não sei o quê. E, gente, cada um tem seu tempo, né? Ele descobriu uma coisa revolucionária que foi um bem para a humanidade, foi um legado que ele deixou, né? E começou com 70 anos. Olha só, gente. E ele viveu, acho que até os 93. Nunca acho que você esteja atrasado, tá? Na sua vida. Pois é. Então, assim, ele precisou amadurecer tantas coisas, passar por tantos caminhos, que às vezes a gente tá indo e vindo, porque nós somos assim, piscianos. A gente vai chegar lá no conteúdo, mas os africanos falam, a gente aqui tem uma mania de achar que a linha é reta, mas ela não é, entendeu? A linha da vida não é reta. Isso é outra coisa legal de falar, a linha da vida a linha de muitas coisas, que as pessoas acham que as coisas é sempre linear e não é, na verdade espiral, né? Não, e você vê o mapa, ele vai fazendo várias conexões. Então você tem triângulos, tem retas, tem linhas curtas, entendeu? Tem oposições. Então, assim, a linha da vida, ela não é reta, ela vai dialogando com o que você vai viver na cada etapa. E aí, isso é a grande questão de viver, né? Sim. Então, a gente estava falando de quê? De como eu atendo uma pessoa. Então, deixa eu só dar o meu exemplo, que acho que é legal para pessoas entenderem. Por exemplo, eu cheguei para Charlene querendo constelar a minha dificuldade, por exemplo, na minha vida pessoal. Sim. Né? Porque a minha vida profissional estava indo bem, mas eu sempre tive dificuldade, né? De me abrir para relações, dessa parte, né? Aquela coisa, eu vou viver, vou morrer sozinha? Como é que é isso, né? Então, esse era o meu problema, né? Minha questão. E aí, eu procurei ela para isso.
Entendeu? Então você pode procurar a Charlene se você tem problema de não guardar dinheiro, que você tá sempre endividado, ou se você tem uma empresa que não vai pra frente. Até isso você pode constelar. Sim. Você pode constelar se você tem um problema muito sério com seu pai ou com a sua mãe. Ou você pode constelar se você não se acha na sua profissão, na sua carreira. Tem tanta coisa, você pode, qualquer problema, qualquer incômodo que você tem, você pode procurar de constelação para te ajudar a trazer clareza e cura também, né? Que a constelação, além de trazer muita clareza, ela também faz um processo que reverbera depois, né? Enfim. Sim, porque como pode ser usado para qualquer assunto que gere tensão em você. Então, se gera tensão, tem uma energia ali, entendeu? Então, aquela energia, ela criou um campo energético. Então, no momento que você vai ser atendida, aquele campo se abre. E ali, então, se você está com problema com dinheiro, com depressão, tristeza, com dificuldade de se reencontrar na vida, transição, mudança de cidade, já tem de pessoas que iam para Portugal, eu falei, não vá, porque não vai ser Portugal o seu caminho. Tem aqui o campo, ele está mostrando uma possibilidade do Oriente Médio. 2 meses depois, a pessoa foi chamada para trabalhar no Oriente Médio, porque o campo que já estava mostrando que ali seria um caminho melhor. Então, assim, esse campo, ele é invisível, o constelador tem que ter muita sensibilidade e muita conexão também com essa espiritualidade. Eu não posso querer ajudar a pessoa, entendeu? Então, esse é um dos fatores interessantes. Quando a pessoa vem, eu não posso falar, você tá igual você falou, eu fui para relacionamento, coitada da Amanda, Amanda, eu quero te ajudar. Não, eu não posso querer ajudar. Quando eu quero ajudar alguém, eu não sou ética e eu interfiro naquele poder de resolver, entendeu? Então, uma das coisas que a constelação fala é essa, são as leis da ajuda. A ajuda, ela atrapalha. Então, quando o constelador ele vai tentar ajudar, ele não consegue fazer uma leitura real da situação e achar o melhor caminho. Porque não é o constelador que acha o caminho, é o campo energético que dá o caminho. Sim. Então você vai lá falar pra mim de relacionamento e seu foco, eu tô brigada com ele, eu quero... Tá, mas o problema não é ele. O problema é que lá atrás na sua vida houve alguma decepção com seu pai ou com a sua mãe que tá te forçando, tá gerando um reflexo, como um espelhamento no seu sentimento em relação à sua situação hoje. Sim. E a pessoa fala assim, mas eu não sabia, eu não sei de nada disso. Tá, não importa. Então vamos lá, vamos só ser gentis e honrar aquilo que houve com o seu pai ou com a sua mãe, que isso vai liberar. Existiu um nó no passado e aquele nó vai ser desfeito. Na hora que é uma mangueira que estava dobrada, quando se abre, um fluxo energético passa e transforma, entendeu? E ali chega para você agora uma energia nova. E é transformador quando você olha para sua infância, para sua criança, isso a chave de tudo tá lá. E quando você olha para pai e mãe, que é a primeira referência que você tem de masculino e feminino, você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Quando eu comecei a estudar astrologia, a minha primeira professora, assim, que eu fiz até um curso presencial, né, ela gostava muito dessa visão. Acho que ela estudava também constelação, então ela colocava um pouco disso no mapa astral. E fez muito sentido pra mim quando eu comecei a olhar o Sol como pai, com a sua relação com seu pai, e a Lua como a sua relação com sua mãe. E isso é na astrologia, porque Lua é o inconsciente, o feminino, a maternidade, e o Sol é o consciente, é a razão, né? Então, na verdade, aí as pessoas falam assim, mas meu pai é tal signo. Não é isso. É como você, como indivíduo, enxerga seu pai. Né? Então, por exemplo, você que tem o Sol em peixes, essa é a sua energia em relação ao seu pai. Então, às vezes você pode idealizar ele, ou às vezes você pode ter uma sensibilidade muito forte com ele, porque é peixes. Você pode, às vezes, até ter uma forma meio turva de ver seu pai, que peixes é o signo da imaginação, que tem a lente cor-de-rosa. Vai falar muito de peixes hoje também, as palavras-chave de peixe. Então, e aquilo fez um clique pra mim. Principalmente quando eu olhei para as questões com a minha lua, o quanto eu tinha dificuldade, na verdade, com o feminino,
com esse lado mais do feminino masculino, gente, a gente tá falando de energias, tá? Energias, todo mundo tem essas duas energias, que às vezes é muito confundida, né? Mas enfim, quando você consegue ver que muitas das coisas para você melhorar o seu aqui e agora e o seu futuro tá lá no seu passado, tá nas suas relações de família, você consegue ver o quanto às vezes você honra pai e mãe, né? E isso você vê na constelação, você fala assim, gente, mas isso não faz sentido nenhum. Porque às vezes a consteladora fala alguma coisa pra você que é forte e que você vai falar assim, não, como assim? Não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, porque não é lógico, entendeu? Não é no campo do lógico. E é um campo bem, assim, profundo. Então, uma das coisas também que eu falo pra todo mundo que quer fazer constelação é que você tem que se entender um pouco. Você tem que buscar o seu conhecimento, para você estar preparado também, porque a constelação não é uma terapia muito leve, assim, é uma terapia que vai na ferida, que vai nos pontos mesmo, os principais, que vai profundo. Eu falo que a constelação é uma energia de escorpião, assim, transformadora, intensa, profunda, né? É visceral mesmo, porque é bem visceral. Uma das frases, assim, que mudou, fez uma chavinha, porque parece meio óbvio, tá, gente? Mas juro, quando você falou isso pra mim, eu fiquei assim, caramba, tipo, deu aquela coisa de... é verdade, né? Quando você fala assim, seu pai e sua mãe, eles já são importantes porque eles te deram a vida. Se não fosse pelos dois, você não estaria aqui. Então, você tem que honrar a sua vida. E aí, uma outra frase também que eu acho que faz muito sentido pra mim é assim, você honra a sua vida vivendo a sua vida. Isso. E não vivendo a vida dos seus pais. O que muita gente, às vezes, faz. E, às vezes, inconscientemente, né? Sim. E quando a gente faz isso, é porque a gente ainda tá criança, entendeu? Porque a criança, ela olha para os pais. Então, o tempo inteiro, quando você tem uma criancinha, essa criança precisa do pai para comer, para andar, para atravessar a rua, para levar na escola. Então, ela olha muito para os pais. Sim. E ali ela absorve muitas dores do relacionamento, né? E ela, às vezes, ela precisa escolher, mesmo não querendo, ela acaba escolhendo, eu gosto mais do meu pai ou eu gosto mais da minha mãe, aquelas brigas. E hoje, no mundo moderno, então, com separações, com dificuldade de relacionamento. Então, a criança, a gente acaba construindo um molde enquanto criança. E aí, quando você cresce, né, de repente, você fez 18 anos e, te deram a carteira de identidade. Falaram, agora você é adulto. Sim. Vai ser adulto. Aí você, mas como? E às vezes você nem teve preparo para isso. Exatamente. Entendeu? Você continuou sendo criança. Então, você vai ser um adulto questionador, que critica seus pais, critica sua mãe. Você não está vivendo a sua vida de adulto. Então, por isso que quando a pessoa vem fazer a constelação, eu falo assim, tá, mas qual é o seu problema de adulto? Qual é a sua dificuldade como adulto? E aí a pessoa vem falar, não, porque minha mãe... Eu falei, não, vamos deixar sua mãe para depois. Sim. Sua mãe, eu é que vou descobrir qual é a questão com a sua mãe. Eu quero saber a sua questão adulta. O que você quer para a sua vida? Aí, naquele momento, a pessoa começa a dizer o que ela realmente sente. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo um bom trabalho, meu relacionamento não é bom. Então, ele começa a assumir a vida dele. Sim. Entendeu? E ali, através daquela questão que está implicando na vida adulta, nós vamos entender o que por detrás, porque é uma teia, né? Uma teia bem forte. Que a gente traz aí com todos. É um emaranhado, eu acho. E nem sempre precisa ser gente da família. Às vezes é a vizinha, pode ser a cuidadora. Tem gente que teve um amor pela empregada, pela babá. Sim. E de repente a criança cresceu, a babá foi embora. A criança não entende. Tipo assim, cadê minha mãe? A minha cuidadora? Em quem eu vou confiar agora? Caramba. Entendeu? E aí, isso também é uma dúvida, Charline. Isso que eu vou te perguntar, porque acho que deve ser a dúvida de muita gente. Então, assim, a criança, os adultos vão vivendo e eles não conseguem explicar para a criança. Eles vão carregando a criança para lá e para cá. E a criança depois se torna um adulto com essas falhas de compreensão. Com entendeu? essas questões que muitas vezes não foi resolvida para a criança. Por isso que é tão importante conversar com a criança, explicar para a criança. Né? É muito importante ter essa consciência, porque a criança entende de um jeito. E todo mundo tem a criança interna. E você tem que fazer as pazes com essa criança, né? Sim. Então, uma das perguntas que eu acho que muita gente deve se fazer, e quem não conhece os seus pais, né? Quem nunca viu os seus pais biológicos, pessoas adotivas, como que faz? Isso é muito lindo, porque a pessoa está ali, então ela nasceu. Não importa quem seja aquele pai, quem seja aquela mãe.
ele existe dentro da pessoa, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquele amor, que esse é o amor próprio. Todos nós temos esse amor próprio, todos nós somos adotados. A gente nasce numa família que a gente não conhece. Só que existe, por relação sanguínea, nós somos integrados automaticamente. Então, o adotado ou aquele que não conheceu seus pais, ele pode não ter tido aquela vivência familiar, mas os pais estão dentro deles. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a consciência do amor próprio. Trazer o ponto... A constelação, ela é uma terapia de amor próprio. Ela reconecta o coração. Olha seu ascendente aparecendo aí, Leão, hein? O ascendente é a visão que as pessoas têm da vida, né? Então, o ascendente normalmente é o que aparece primeiro. Olha o que ela falou. Amor próprio. Esse é o meu ponto de trabalho. Eu falo com as pessoas, nós estamos aqui para reconectar o amor próprio. Olha, eu nem tinha pensado nisso. Isso deve ser uma característica minha, sim, do meu foco de trabalho. É a sua visão, porque o ascendente é a porta de entrada do mapa. É como a pessoa manifesta o resto do mapa dela. O ascendente é muito importante. Você vê, apesar de ser pisciana, que é o amor do mundo, que traz essa empatia, simpatia e empatia, né? O meu olhar mesmo, o meu foco é trazer o amor próprio pro coração. Porque se correlaciona. Assim que a pessoa cresce. E isso tá interligado. Como que você manifesta o seu sol pisciano? Através do ascendente em Leão. Pois né? Então, assim, uma outra coisa também. E quem tem uma mãe ou um pai, ou biológico, ou enfim, que eles são pessoas muito, muito complicadas, assim. Às vezes a pessoa tem uma relação com a mãe que é tóxica. Tipo assim, a gente não pode também idealizar. Toda relação de pai e mãe é bonita. Então as pessoas às vezes têm relações muito difíceis com pai e mãe. Sim. Né? E aí... Sim, os pais, nós não precisamos amar nossos pais. Entendeu? A constelação é uma terapia de amor, mas nós não precisamos amá-los. Não precisamos no sentido de obrigação. Obrigação. Claro que você ama seus pais, que é um amor incondicional, mas às vezes você tem uma história de vida dura, não, mas triste, tem pessoas né? que não amam. E aí existe um julgamento, porque você foi idealizado que pai e mãe é um amor eterno, que amor. Isso é uma idealização. É cultural, sim, entendeu? Então, a pessoa ela carrega um peso muito maior de se sentir estranha. E aí o que acontece? Quando ela não consegue amar os seus pais, aí tem vários fatores, por isso que é individual. A constelação é por pessoa, porque cada pessoa tem uma conexão de vida. Tem pessoas que não estão conectadas com a vida. Então, o que aconteceu? Ou aconteceram traumas muito grandes na família, ou vem de guerras, ou a mãe sofreu vários abortos e aquela pessoa nasceu depois e não conseguiu se sentir viva, está em dívida com outros. Então, ela às vezes não consegue nem amar os pais. Pode ser até uma família normal, que teve crescimento juntos, aquelas famílias perfeitas, mas que o filho não ama o pai, porque existem tantos traumas dentro do contexto familiar, não daquele núcleo, mas do que veio antes, que a criança, a alma dela ficou conectada com alguma dor. Eu até você me veio muito uma história, assim, de uma pessoa que eu conheço que o pai dela morreu antes, ou quando ela era muito bebê, né? E aí ela ficou a mãe e ela sempre achou que ela era um peso pra mãe. Até ela conseguir ressignificar isso, que na verdade ela não era um peso, ela era uma bênção, né? Então, o quanto isso é difícil às vezes pra criança, o peso. Realmente isso é muito importante. E uma outra coisa, que quando eu tava lá estudando mapa astral e tinha que falar, e falava assim, você tem que olhar para o seu sol e olhar para o seu pai, a lua e a sua mãe, que você precisa tomar pai e mãe, assim, no sentido de olhar para o feminino e masculino na sua vida, né? Porque muitas vezes você tá com esse feminino ferido ou masculino. E aí, se você tá com problema no masculino, você tem problema, por exemplo, de ir pro mundo, de se estruturar. Se você tá com problema do feminino, você tem dificuldade nessa coisa do se relacionar, talvez, constituir família e tudo mais. E aí eu falava assim, mas e se a pessoa tem uma dificuldade muito grande com o pai, então ela é obrigada a se conciliar com o pai? Não. Você tem que fazer as pazes com o seu pai interno. Seu pai dentro de você. E isso não significa que você tem que procurar, que você tem que falar. Porque eu já fiz mapas astrais de pessoas que têm pais, assim, difíceis. Que você olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, sabe? E aí vai falar pra uma pessoa dessa, você tem que procurar seu pai. Não.
Sim. né? Foi por isso que eu falei, assim, você não tem que obrigatoriamente amar os seus pais. O que que a gente vai construir? O amor próprio. Entender que o pai, ele foi aquele ser que estava disponível para aquela mulher, né? Aquele homem que estava disponível para aquela mulher no dia certo para você nascer. Então, o que que eu falo num caso desse? Uma mulher ovula todo mês. Todo mês ela tem a chance de ter um bebê. Só que cada vez seria um bebê diferente. Não vai ser você. Você é você porque você foi naquele dia exato. E isso tem a ver com o mapa, né? Você Foi nasceu naquele dia, Foi naquela hora. aquele dia exato que você foi feito. É. Então, ele estava lá disponível, não importa nem quem ele seja. E ela se colocou disponível por 9 meses para ela ser a sua mãe. Então, os 9 meses que o bebê está na barriga, aquela mulher se doou para ser mãe. A partir daquele tempo, ela volta a ser mulher. Uhum, Então, a gente desconecta a ideia de mãe e de mulher. uhum. Então, quando a gente tem uma condição assim que a pessoa está muito adoecida, a pessoa, aquele que vai buscar a terapia, ele está muito enraivecido com a sua família, eu tenho que desdobrar esses seres. Eu tenho que mostrar para ele que antes de haver uma mãe, havia uma mulher que só queria se divertir, como várias, e só teve uma noite de prazer. E ali aconteceu uma gravidez. E a partir daquele momento, eles passaram a ser pai e mãe. E nem E sempre eles estavam preparados para isso. Tanta coisa pra desmistificar, né? Exatamente. Então a gente vai agradecer porque aquele amor existiu. Porque se eles não estivessem ali naquele momento, você não estaria aqui. Sim. E ali a gente agradece pela vida que recebeu. E agora eu coloco a pessoa como adulto olhando para a própria vida dele. E agora, como você, como homem, ou como você, como mulher, vai viver. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, por isso que a constelação, ela A constelação é meio aquariana nesse sentido de chocar também. Né? é. Quando você para e vê o quantas vezes a gente idealiza pai e mãe, né? Pois é. Coloca eles no lugar de, eles são... Principalmente assim, no lugar de herói. Isso. Meu pai é meu herói. Coloca num pedestal, não sei o quê. E eles são seres humanos que têm suas falhas, que têm suas sombras, entendeu? Que têm as suas vontades, enfim. E às vezes a gente romantiza muito isso, que nem aquela coisa, não, pai e mãe nem faz essas coisas. Né? Você veio no mundo é porque, né? Enfim, então realmente assim, a constelação familiar, ela é, eu acho que uraniana, assim, revolucionária. Inovadora e o legal é o seguinte, que ela pega o passado, né? Então ela tem muito do câncer, né? Uhum. Da questão de você olhar para suas raízes, né? Para sua teia ancestral. Acho isso muito legal. E assim, como que ela cura, né? Como que a constelação cura? Qual é a diferença, Charlene, de uma terapia normal e uma constelação familiar? Então, tem pessoas que depois que elas fazem a constelação, eu indico que elas continuem indo no psicólogo, porque a pessoa precisa de uma rotina. O ideal é que a pessoa que vai até você vá no psicólogo, Sim, né? então, porque ela precisa da rotina de toda semana e construindo a rotina dela. Sim. Mas a constelação, ela é uma terapia por temas, por fenômeno, assim. Então, ela não prende ou ela não atrapalha nenhum outro tipo de terapia. Então, você vai tratar de dinheiro. Quando você vai tratar de dinheiro, Charlene, não consigo ganhar dinheiro, o dinheiro não fica na minha mão, sou formada, mas o dinheiro não vem. Beleza. Ok, nós vamos tratar do dinheiro, eu não vou tratar o seu cotidiano. Como o dinheiro é energético, meu Pois pai é. amado. Gente, dinheiro é energia, tá? Dinheiro tem muita crença por Então, trás. tem tantos tabus De em dinheiro. cima do dinheiro e cada pessoa tem uma construção pelo dinheiro. Essa frase, dinheiro não traz felicidade. Meu Deus, dinheiro traz felicidade sim. O que não traz felicidade é a busca que você tem incansável pelo dinheiro. Você tem que dar valor às outras coisas da sua vida também. O problema é colocar o dinheiro como algo mais importante na sua vida, né? O dinheiro, ele é uma consequência da vida. Dinheiro é consequência. Outra coisa assim, o quanto as pessoas às vezes têm um medo. Mas se eu for autônoma, o dinheiro não vai vir. E se eu não tiver cliente? Cara,
o universo ele é abundante, tá? É. Parece até uma mensagem muito assim, positividade, exagerada, não, mas o dinheiro é abundante, dinheiro é energia, tá? Então você tem que confiar mais, porque as pessoas parecem que não confiam, né? Então, Tipo, não, é. vai faltar, a crença da escassez, né? Então, aí vem com essa crença, aí quando a gente vai ver, aí eu vou conversando com a pessoa pela constelação trabalhar em 3 áreas ao mesmo tempo, então ela trabalha com o seu pensamento, quando você fala ela é aquariana, uraniana, né, e canceriana, vamos colocar assim, Isso é símbolo, gente. porque ela trabalha com o seu pensamento no mundo, olha, ela trabalha com as suas emoções, com como que você lida, como que você aprende as suas emoções e trabalha com o inconsciente familiar, com o seu espírito familiar. Então, Sim. qual que a sua família viveu, de onde que ela vem, se veio de outra cidade, se teve um roubo, se perdeu dinheiro na vida. Então, aquelas crenças familiares que a gente nasce e não dá tempo da gente aprender, né? E uma outra coisa bacana de falar é o seguinte, vocês acham, às vezes a pessoa acha, eu tenho um pai e mãe que estão casados até hoje, eles são eu posso falar isso de mim, eu tenho 2 pais maravilhosos, amorosos, presentes, estão na minha vida até hoje, tanto que eu sou até bem apegada a eles, né? Enfim, é um processo de cortar esse cordão umbilical, tá, gente? De anos já. Teve que fazer várias constelações. Enfim, e aí você fala assim, Amanda, não tem problema com os pais dela. Cara, não é que meus pais não sejam maravilhosos, mas eu tenho uma infância e eles também têm as falhas dele. Sim. E aí, quando eu olho pra trás, eu vejo que tem coisas, às vezes, que não é culpa de pai e mãe, não é isso. Eles são seres humanos, estavam vivendo a vida deles. Então, meu pai tava correndo atrás, sei lá, da carreira dele. E às vezes eu, como criança, sentia aquela falta, entendeu? Exatamente. Então, às vezes, você tem falta e carência de pai e mãe e os seus pais lá, na sua casa. E você falou uma coisa interessante. E às vezes você pode ter raiva do dinheiro porque você, como criança, só via o seu pai buscando dinheiro. Sim. Entendeu? Então você não enxergava que o seu pai estava lá tentando trazer o melhor para você. Você podia ter uma carência dele e uma raiva do dinheiro. Aí quando a pessoa. Por isso que existe um campo teórico muito grande, mas a constelação ela é o indivíduo, quem é você. E aí quando você vem, a sua história com dinheiro é uma, a história do outro com dinheiro é outra história, porque é aquilo que está no seu coração e na sua história familiar. Sim. Em como você viveu essa vida, entendeu? Então, você deu um exemplo agora perfeito, assim. Isso aí pode ter sido uma crença que você formou, tipo assim, um momento da criança ali com raiva, falou, e aí, meu pai só busca o dinheiro. Eu não quero isso pra mim. Eu quero, entendeu? Eu quero amor, eu quero outra coisa. Não, tem várias crenças que eu consigo identificar com a minha história de vida, assim. E meus pais são maravilhosos, tá? Você conhece, você sabe. Sim, sim. Mas são humanos, ninguém é perfeito. Então, por isso que a gente sai da criança, a intenção é sair desse foco doído, né? Vou colocar dessa forma, o foco doído da criança e amadurecer a pessoa para a vida. Então, quanto mais amor próprio entra no coração, e como é uma terapia de energia que trabalha 3 campos ao mesmo tempo, ela tem esse efeito 3D. Então, ela consegue fazer a transformação acontecer, entendeu? Aí a pessoa fica assim, mas como que acontece? O que acontece depois? Fala, isso é uma bolha. O atendimento, ele é uma bolha, mas que já É bom falar isso. muito. Por exemplo, constelação familiar você não pode fazer sempre. É bom você fazer o quê? Em 6 meses? Ou uma vez por ano, mais ou menos? Eu coloco assim, eu não determino. Sim. No mínimo, você tem que ter 1 mês de espaço. Depende muito do adoecimento da pessoa. Sim, entendeu? depende da necessidade da pessoa. Exatamente. Então, tem pessoas que fazem a primeira, aquilo já desdobra já libera vários traumas, dores, e a pessoa volta a respirar, a vida dela vai começar a se movimentar. Até que ela vai chegar num próximo ponto que ela vai falar assim, eu entendi, agora eu posso fazer específico para aquilo que eu consigo ver. Sim, aí ela vai tratando outros pontos, porque a gente está sempre em evolução. Sim, gente. então a primeira você vai para dinheiro, que era o seu ponto imediato. Ali a gente já vai tratar pai, mãe, avô, ancestralidade, várias forças, reposicionar o amor próprio, liberar várias crenças. Uma sessão, ela é muito intensa, entendeu? Ela tem um poder muito grande. Então, aquilo tudo vai se reorganizar dentro da pessoa, como um quebra-cabeça que está
tá se É como se reprogramando. estivesse se reprogramando e desatando nós. Aí uma coisa importante também, como ela vai ter acesso a muita coisa que ela nunca ouviu antes e como é uma terapia intensa, também o que a pessoa depois tem que prestar atenção depois? Depois também ela tem que fazer alguma coisa, Sim. né? Ela tem que talvez buscar a terapia para ir sempre olhando isso toda semana, né? Acolher os sentimentos. Então, cada caso é um caso, assim. Deixa eu só... Porque a constelação vai trabalhar muita coisa que reverbera depois, né? Sim, então, não precisa ser assim tão assustador, entendeu? Porque, vamos supor, uma pessoa está em depressão, então ela vai vir com um campo de dor muito forte. E ela precisa de um apoio ali para manter a energia ou manter a rotina dela. Uhum. Então, nesse caso, uma terapeuta, uma psicóloga vai dar esse acompanhamento. Já um outro veio para uma dúvida específica que não, ele não tem uma necessidade de um psicólogo. Uhum. E a pessoa tem gente que não gosta de ser monitorado. Então ele vai vir e vai fazer pontual. E aí ele vai trabalhando e ali o que eu falo para todo mundo, você vai começar a ter quase que um segundo olho, assim, o terceiro olho se abre e você vai começar a enxergar o seu próprio comportamento. Uhum. Porque vai sair daquele... Autoconhecimento, né? Autoconsciência. Autoconsciência. Eu acho que é muito mais autoconsciência do que autoconhecimento. Uhum. Porque a autoconsciência é o que a gente não tem. A gente fica numa uma consciência infantil. Uhum. A gente quer ser vítima para ser ajudado. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu for vítima, alguém sempre vai me ajudar. Aquela coisa da criança, sabe? Se eu chorar, eu vou ganhar. Ficar no lugar de vítima, na verdade. Se eu chorar, minha mãe vai me dar, meu pai vai me dar, alguém vai vir cuidar de mim, entendeu? Eu vou receber alimentação, vou receber alguma coisa se eu chorar. Sim. Então, essa autoobservação é o primeiro ponto. A pessoa vai conseguir se enxergar. Sim. Aí ela começa a tomar autoridade sobre a sua própria vida. Uhum. E isso é transformador. E aí, só complementando, um outro ponto que acontece, a constelação é uma terapia sistêmica. Então, ela não trabalha você unicamente, ela trabalha o seu sistema. Uhum. Então, ela mexe em você e mexe naqueles que estão ao seu redor ou que fizeram parte do assunto tratado. Então, a pessoa está assim, com um trabalho que não está dando certo, está tudo ruim no trabalho, tá para pedir demissão. Não faça isso, venha fazer uma constelação. Por quê? Porque você já está com uma energia ali, que na hora que a gente faz uma constelação, libera as suas energias, influencia nas energias do trabalho, entendeu? Sim. Como um dia eu atendi, só um exemplo, assim, eu atendi um rapaz que ele veio para trabalho, mas ele não queria o trabalho, ele queria o dinheiro. Então, aí eu falei, mas como que você vai buscar o trabalho sem o trabalho? Você quer buscar o dinheiro. Então, era uma relação onde a força do trabalho não existia. E esse menino não tinha uma boa relação do pai. Então, a gente teve que trazer o amor pelo pai, para ele entender a força do trabalho. Sim. E ali ele equilibrar trabalho e dinheiro. Porque senão o foco não integra a consciência de que é preciso trabalhar e com o dinheiro para o dinheiro entrar, entendeu? Sim, claro. Às vezes a pessoa tá olhando uma coisa, mas a questão é outra, A questão é outra. Sim. Exatamente. Ela vem pro trabalho, mas ela não quer trabalhar. Entendeu? Aí ali a gente foi integrando e trazendo a consciência. Então, cada um é diferente. E às vezes essa pessoa, esse menino, ele precisa achar uma coisa que ele gosta. Uma coisa que motiva ele. Sim. Isso vai ser o trabalho. A gente trabalha, a gente se motiva por aquilo que faz sentido pra gente, que é a nossa verdade. Né? Por isso que o mapa astral tem as casas de carreira, tem ali muito autoconhecimento para você entender o que te move. E não é no lugar, gente, de te definir, ó, esse mapa astral aqui é de médico. Não. Existem muitas possibilidades dentro de um mapa astral. Então você pode, por exemplo, piscianos. Pode ter um pisciano uma pisciana que vai querer ser médica, que outra que vai querer ser psicóloga, a outra que vai ser artista, pintora, a outra que vai ser cantora, né? Uma outra que vai trabalhar com cinema, com audiovisual, a outra vai ser fotógrafa. Você tá entendendo como tem várias energias para um signo só?
Então, peixes é o quê? Fantasia, imaginação, empatia, ajudar os outros. Eu tô falando da alta vibração, não tô falando da baixa, que é baixa também. Entende? Então, todo signo tem luz e sombra, signos são energias, não pessoas, o que as pessoas confundem muito, né? Então... E às vezes tem as dinâmicas que a gente precisa passar. Você tá falando aí dos piscianos. Eu, como pisciana, já fui costureira, já trabalhei com silk screen, fazendo camisa de rock, já trabalhei em feira, né, e levava a minha barraquinha. Ela tem também uma coisa chamada Marte em Gêmeos, que traz pra ela também essa energia multitarefa, multifacetada. E na casa 10, que é a casa do trabalho. Que é a casa do trabalho, exatamente. Aí já trabalhei embarcada. Olha sou só! técnica de segurança. Aí depois fui trabalhar com treinamento. Aí técnica depois... de segurança só faz sentido que você estava ajudando as pessoas. E depois é que eu fui caminhar para essa área de autoconhecimento, Sim. de astrologia, de tarô, depois a constelação. Então, assim, como a gente pode viver várias vidas, entendeu? Eu já fui também fotógrafa. Inclusive, gente, eu já fiz um intercâmbio chamado Au Pair, que é um intercâmbio de babá, né? E isso é uma coisa muito interessante de se falar, que é o seguinte, quando eu estava cuidando daquelas crianças, eu também estava curando muita coisa minha, tá? Eu estava olhando para muitas coisas que eu não olhava antes. E como... Cara, Jaline, como aquilo foi difícil pra mim. Como foi difícil pra mim ser babá. Foi muito difícil. Parecia que, assim, foi enfrentar sombras, assim, pra mim, né? Pessoalmente. E aí, às vezes, eu atendo muitas meninas que são au pair, né? Porque acho que, assim, tudo reverbera. Eu acho que você atende pessoas que têm a relação com você. Nada é à toa. Tudo é sincronia. Sincronia é minha religião, eu falo isso. E aí, eu atendo essas meninas e aí uma delas falou assim, cara, como parece que eu tô vivendo a minha infância, ou que eu tô vivendo alguma coisa da minha infância que eu deixei pra lá. Aqueles pais que te contrataram, muitas vezes, têm até um comportamento semelhante ao seu pai. É o que a gente fala na constelação, na questão do pertencimento. Então, às vezes, a gente quer tirar uma pessoa da nossa vida, ou quer esquecer algo, e aí você vai e aquilo reaparece de outra forma para você lembrar que aquilo precisa ser tratado e não esquecido, entendeu? Olha que interessante, né? A primeira família que eu fui, foram 3 famílias, né? Mas a primeira dá pra falar que foi a mais difícil. Era uma mãe extremamente workaholic. Uma mãe que, tipo, não tava em casa, que não dava atenção. Aí você falando agora, eu vou fazer umas correlações aqui com a minha família, né? Quanto tem a ver. Teve uma outra família que foi a que eu fiquei mais tempo. A mãe também era extremamente chefona, assim, ela era diretora da... E a sua mãe é assim? Não, a minha mãe é uma super mãe, só que, tipo assim, ela é muito conectada com o trabalho dela também, né? Só que ela também teve aquela coisa de se conectar com o trabalho mais velho. Ela foi mãe por muito tempo, assim, só mãe. E eu acho que ela teve muito essa dedicação, essa entrega, né? Mas eu vejo assim, né? O feminino chefe. O feminino... Não é um feminino masculino, não é isso. Mas assim, por exemplo, principalmente essa que era single mom. Single mom desculpa, gente, é porque quando você é au pair, você usa muitos termos em inglês, né? Essa que era mãe solteira, ela era muito assim, tipo, bem sucedida. Entendeu? Ela era, tipo, super bem sucedida. Eu acho que essa era a visão que eu queria ter na minha vida. Né? Eu não sei se isso reverbera comigo, né? Olha só, tô falando aqui várias coisas. Mas, gente, indo mais agora pro mapa astral, vamos lá olhar pro mapa astral? Vou explicar pra vocês um pouquinho como a gente olha essa questão de família, de ancestralidade, como a gente olha isso no mapa astral, logo depois do intervalinho que a gente vai ter agora. E aí eu quero fazer um oferecimento pra Criare Vidros, pra DAC Refeições, pra Rio Foto. A gente volta daqui a pouco.
Voltamos com o papo astrológico, a gente vai também falar de cada signo, tá? Então, se você tá esperando essa parte, fica aí com a gente que a gente vai dar dicas para cada signo. Vamos lá, Charline, voltando. Agora vamos falar mais de mapa astral, né? Tá joia. Vamos lá. Bom, no mapa astral, a gente tem uma casa em específico que fala bastante sobre isso. Ancestralidade, raízes, família. Ela se chama Fundo do Céu. Acho lindo esse nome. Que é a casa que fala sobre a sua relação com as suas raízes, né? Por isso que ela tá linkada com família. E eu acho muito legal na astrologia que as casas, elas fazem um link, né? Então tem o fundo do céu e tem o tão famoso meio do céu, que é o ponto alto do mapa, que é onde a pessoa quer chegar, o legado. É a vida pública. E a vida privada, a vida particular, tá lá na casa 4. Só que para você chegar na casa 10, nesse meio do céu, você precisa trabalhar a sua base. Por isso que também ela é chamada de casa de bases emocionais e estruturais, né? Que é a famosa casa 4. Então é muito legal quando você consegue entender astrologicamente essas casas, né? Por exemplo, eu tenho a casa 4 em Virgem. E aí eu consigo entender que eu tenho esse lado crítico, que vem um pouco da minha família, esse lado também muito mental, muito racional da Terra, né? Que é essa coisa do Virgem. Para eu chegar no Peixes, que é o meu meio do céu, eu vou precisar aprender a confiar, eu vou precisar aprender a soltar um pouco esse controle e me abrir mais para essa parte do sonho, da imaginação e da criatividade, que é o que o Peixes propõe, e ter né? uma profissão alternativa, né? Que não precisa ser tão rígida como é o fundo do céu, né? Sua segurança tá ali, mas o meio do céu pode ser um trabalho mais emocional, mais criativo, né? Exatamente. E no seu caso, você tem o quê? Escorpião na casa 4, né? Uma casa 4 profunda, gente. Né? Intensa. Talvez a sua família traz também ali muitas coisas, né, para você olhar, né? Porque onde a gente tem escorpião, a gente tem um lugar de transformação, né? Escorpião, a casa onde a gente tem escorpião é uma casa que a gente tem renascimento. E olha só, você trabalha com um assunto muito da casa 4, né? E para você chegar no seu topo do céu, que é touro, você precisa também aprender a parte prática da vida, ou seja, a construção, a persistência, né? A busca da estabilidade. E touro é um signo muito ligado a você manter alguma coisa, né? Você continuar. Esse seu Marte em Gêmeos, né? Que gosta sempre de estar mudando, deve ser um desafio também, né? Mas como é que é isso para você, essa casa 4? Como é que você entende isso? Então, eu acho que assim, antes eu olhava para isso como segredos, né? Meus pais foram... Com certeza. Eu não ia falar isso porque, né? Porque Escorpião tá falando dos mistérios, dos segredos. Então, foi uma casa que estava sempre em transformação, mas meus pais foram hippies, Olha só. Meu pai e minha mãe estavam nos Estados Unidos nos anos 70, então eles tinham um outro jeito de olhar a vida, entendeu? E a sua lua é Escorpião também, o que faz um link muito forte com essa casa 4, né? Então assim, eles tinham um jeito de olhar a vida diferente das outras pessoas. E a gente sempre foi transformando, falando em transformação, mudando de casa, ou mudando de perfil, ou mudando de cidade. Então, assim, e isso talvez traga essa coisa de não ter certeza das coisas, né? Um pouco. E você precisa buscar essa estabilidade. Isso. Né? E aí, na área do trabalho, na área da carreira, eu já busco ter certeza, ou ter segurança, ou ter um trabalho que pelo trabalho eu vou me estruturar. Sim, entendeu? E aí talvez foi esse link. Uma outra coisa também, né? O quanto o trabalho para você às vezes precisa ser presencial, porque onde a gente tem touro, a gente também tem abundância, é muito bom ter touro no meio do céu, tá? E também você precisa talvez de uma presença física. Por isso que a constelação é muito mais física. Claro que dá para fazer até online, com certeza, mas né, aquela questão de trabalhar com os grupos também, de estar ali, de sentir a presença, isso é muito touro também, né? Pode ser em grupo, pode ser individual, mas estar presente com a pessoa. A presença, realmente estar atento. A pandemia foi difícil para você, então, né? Não, foi revelador, assim. Na verdade, eu trabalhei muito, porque surgiu esse novo tipo de trabalho, que foi o online, e funcionou muito bem. Aí vai Aí eu tô fazendo um link muito forte aqui também. Todo signo, gente, tem um planeta mestre, tá? Então, quando você olha um signo, você olha a energia daquele signo. Então, por exemplo, ela tem touro nessa casa de carreira, que é a casa do meio do céu. Mas touro é regido por quê? Por Vênus. Aí você pode até se perguntar, pô, Charline tem meio do céu em touro, que é uma coisa mais estável, segura e tal. Será que ela deveria estar numa empresa, CLT?
Gente, ela tem Vênus aonde? Aonde? Em Aquário, né? Aquário, é. Vênus em Aquário, gente. E tipo assim, o que a gente falou lá do Bert Helly, né? O fundador da constelação. O quanto isso é inovador, o quanto isso vai contra o sistema, né? É uma profissão que também não é uma profissão convencional, tradicional. É revolucionária e é bem Aquário, né? E o Aquário, sim, essa coisa de você, às vezes, se dar bem no digital. E tanto Vênus como Mercúrio em Aquário. Então, assim, Sim. apesar de ser pisciana, eu tenho esse pensamento inovador. Eu também tenho Mercúrio em Aquário e Vênus em Aquário também. Essa possibilidade de encontrar outros meios, de pensar muito rápido e conseguir coordenar uma outra possibilidade, que a constelação é esse movimento também, não ter a rigidez. De se atualizar também. Então, apesar de ter o touro que, no meio do céu, que traz a questão da segurança, mas na verdade eu tenho uma habilidade de ver de outros olhos, entendeu? O processo, né? Então é interessante. O mapa astral é isso, gente. É você ir ligando os pontinhos, sabe? Nunca é uma coisa tão óbvia assim, tipo, é touro, então é isso. Não, tem que olhar a Vênus, tem que olhar as configurações, como os planetas estão dispostos no mapa. Então, assim, é bem profundo. É um estudo muito complexo, sabe? Por isso que às vezes eu fico assim, meio frustrada quando eu vejo muito essa coisa de, qual é o melhor signo pra isso, gente? A astrologia é um estudo tão profundo, tão rico, com tanta informação para você usar dessa maneira tão rasa. É por isso que algumas pessoas que usam a astrologia dessa forma meio assim, tão superficial, porque assim, eu não tenho nada contra, tá? Memes, ou você levar as coisas com leveza. Mas quem generaliza muito assim, acaba atrapalhando o trabalho de pessoas que levam a astrologia a sério, que faz um bom trabalho com a astrologia, né? Então é bem complicado esse lado, né? Parece assim. que é só a tirinha de jornal, né? Não tá vendo o ser, né? Porque aquilo ali você tá... Não é só o seu signo que você nasceu, é a sua composição energética, astrológica, né? E como isso auxilia também na constelação, né? Sim, e eu acho assim, a astrologia é tão legal que cada vez que você faz um mapa, você é uma nova pessoa, você se vê com outros olhos, entendeu? Por exemplo, eu e a Charlene, a gente tem o mesmo sol e a mesma lua, né? Então, vou te perguntar uma coisa de lua escorpião para lua escorpião. Porque lua escorpião normalmente tem muita dificuldade com a relação do feminino e com a mãe, né? Como que é isso pra você? Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe, minha mãe, na verdade, ela com certeza vai assistir esse podcast. Um beijo, mãe. E ela é maravilhosa, né? Só que às vezes é uma mãe que é bastante intensa, né? Que tem essa relação muito profunda com a mãe, né? A lua em escorpião e que pode ter uns desafios. Faz sentido isso pra você faz também? Faz sentido. Eu acho que assim, aprender, eu acho que isso é meu, né? Primeira coisa, entender que isso é meu, porque eu já nasci com essa lua escorpião. Então a minha mãe. Então, assim, a minha mãe, ela adorava se encher de pulseiras, colares, brincos, anéis. Se ela pudesse, ela tinha braços extras para ela colocar enfeites, né? Mas eu não. E aquilo me incomodava, porque a mamãe queria que eu saísse de pituquinha no cabelo, de colar. Minha mãe é a mesma coisa, gente. Então, aquilo criava, talvez isso foi uns pontos que possa essa lua escorpião, que já é minha, que é a minha relação com essa porque questão. a lua em escorpião é uma lua do enfrentamento também. Ela é uma lua teimosa, sabia disso? Escorpião é um signo fixo, gente. Então, ele é um signo que ele gosta de controlar, ele não gosta de ser controlado. Pois é. Então, ali já começam a gerar dificuldades que você começa a enxergar e acaba criando um distanciamento, mas daquela imagem da mãe, do que ela é. Então, vem as críticas, né? Porque o que ela queria não era o que combinava comigo. Não sei como isso conversava, mas assim, eu não tenho brigas com minha mãe, mas eu aprendi muito depois da constelação. Eu também. Como a constelação, ela é transformadora, eu consegui entender muito melhor minha mãe. Minha mãe adora constelação. Ela adora mandar podcast meu para as pessoas. As mães aqui vão ajudar muito, né? A pessoa que tem lua escorpião tem normalmente uma relação profunda com a mãe. É muito legal isso, né? Eu sou muito fã da minha mãe também, ela sabe.
Então, mamãe, sempre que eu tenho alguma coisa pra falar, assim, que tá lá dentro da alma, eu falo, eu tenho que ligar pra mamãe. É com ela que eu vou digerir isso. Olha, entendeu? Lua Escorpião, digerir, gente, Exatamente. maravilhoso. E Lua Escorpião sente muito, né? A pessoa que sente tudo com muita intensidade. Ai, que Não é sempre só coisa ruim, né? Todo mundo pensa, que é lua escorpião, é sempre alguma coisa assim, algo, um afastamento. Não, tem outras Tem. formas de lidar com isso, né? Sim, com certeza. Aí vem o nosso sol em peixe, né? É. Que é pra trazer a gente pra cima, que peixes tem esse lado de ver a vida com lentes cor-de-rosas. E aí a gente vai um pouco pra aquela coisa da idealização. Criar muita expectativa, o mundo da imaginação, fantástico mundo da Charlene. Como que é isso pra você, essa coisa tipo assim, claro que hoje em dia, né, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando isso. Mas você tem essa coisa de, às vezes, se iludir com alguma coisa, ou enxergar alguma coisa de uma maneira mais, não iludida, mas assim... mais positiva. Eu acho que eu tenho um Sim, positivismo muito grande. Então, assim, eu consigo... É como se fosse mais fácil do que as pessoas, às vezes... colocariam, entendeu? Sim. Então isso pode vir dentro dessa ilusão e tudo, entendeu? De ver a vida de lentes cor-de-rosa. É. Eu adoro isso, gente. Claro que às vezes a gente vai precisar tirar um pouquinho essa lente cor-de-rosa, né? Porque às vezes a gente pode idealizar até uma pessoa, ou uma pessoa que tá, na realidade mesmo, ela às vezes não é daquele jeito que a gente tá pintando ali, né? Rola isso, principalmente quando era mais nova, né? Adolescente. Não, até que eu acho que eu fantasiava mais, assim... eu não tive, assim, muita fantasia de romântica, não, sabe? Mas você não é aquela pessoa que se apaixonava e se imaginava casando não, já? Não. Olha só, pisciana típica. O que eu tenho, porque o meu... Como ele ali... E antes de eu saber isso, o que eu tinha era uma intuição muito grande de, tipo, prever algo, sabe? Isso é peixes, com certeza. Então, espiritualidade, intuição, mística. De prever, tipo assim, daqui a 1 ano isso vai acontecer e daqui a 2 anos isso vai acontecer, como se eu tivesse uma intuição extra ali. Não, mas isso é super peixe. Parecia um sonho, uma idealização, mas quando acontecia, eu falava assim, caramba, mas isso já estava meio que performado na minha ideia, sabe? Que ia acontecer. Sim. Então, no meu caso, foi muito mais para isso. E também eu sempre quis a misticidade. Eu, desde criança, passava nas bancas de revista e via aqueles tarô, aquelas jornalinhas, jornaizinhos assim, que ninguém deixava eu comprar, mas eu tava sempre ligada. Só depois como adulta, que eu fui acabando tendo contato com isso, entendeu? E a arte, né? A música, o cinema. Porque peixe, gente, é um signo muito ligado à imaginação, que vai pra criatividade. Porque o pisciano, ele tem essa capacidade de imaginar, de sonhar acordado. Ele é o signo ligado aos sonhos, à fantasia, à imaginação. Por isso que ele tá ligado a todo esse mundo. A música é o invisível, né? Que é peixe, a espiritualidade. Então, normalmente, os piscianos têm uma conexão quase que espiritual com a música, né? E música assim, gente, muda o nosso astral, né? Eu amo, eu escuto música sempre. Às vezes eu tô pra baixo, eu boto uma música. A música faz parte do meu trabalho, assim. A constelação, Olha ela usa muita música. Porque na música tem uma frequência, tem as palavras ali, mas tem uma frequência. Existe música, gente, tem frequência de cura, né? Pois é, tem uma frequência da música que ela trabalha na alma, que tá fora da nossa consciência. Então, são frequências que ajudam a energia se reorganizar. Por isso que música é usado na constelação e eu gosto de música. Estou sempre cantando, sempre alegre. Não lembro bem as letras, aí vem outra... Aí vem outra palavra-chave de peixes. O lado distraída, né? O lado que tem, às vezes, uma dispersão. Não é nem mundo da lua, mas o peixes tem essa coisa de... e uma coisa de você ficar em outro mundo. Às vezes a pessoa tá falando com você, você tá lá... E a pessoa acha que você tá aqui, mas você não tá. Você até finge bem. Você nem tá... Peixes tem isso, né? De se teletransportar. Então, fica mais fácil. É como se fosse uma visualização. Aí vai essa Sol em Peixes com o Escorpião, né? Aí já dá um equilíbrio maior. Né? E aí dá pra você, às vezes, você tá até vendo um futuro sem saber, né? Você tá sonhando. Não, mas é que essa combinação de Sol em Peixe com Lua em Escorpião dá uma pessoa bem intuitiva, bem conectada com os mistérios da vida, né? Com o oculto, realmente, né? Pois é.
Maravilhoso, gente. Né? A gente tá com duas aqui piscianas típicas. O que muda a gente é o nosso ascendente e outras coisas, né? Que faz com que cada um seja único, né? E o seu ascendente, na verdade, que traz esse lado também bem alto astral pra você. Então, esse lado seu também tem a ver com o leão. O leão, ele levanta a energia do lugar, né? E no meu mapa, eu acho... é o meu fogo, né? Meu grande fogo, assim, minha energia de fogo. E minha única terra é o meu ascendente, que eu não tenho nenhum signo em terra. Não, o meu ascendente não, seu meio do céu. É. Então, eu não tenho signo nenhum em terra. Eu tenho só ar, água e fogo. Sim, E aí... o que equilibra um pouco é você ter o Marte na casa 10, que é uma casa de terra, a Vênus na casa 6. Mas vamos agora então para a parte dos signos, que acho que tá todo mundo esperando, né, Charline? Vamos lá. A gente vai trabalhar com as 3 leis da constelação, né? A gente traz aqui a energia de um signo e vamos ver como que esse signo às vezes vai ter mais dificuldade. Na verdade, vamos falar um pouco do lado mais difícil dos signos? Vamos aprofundar? Vamos, com a nossa lua em Escorpião, falar do lado mais desafiador do signo. Vamos lá? Estão preparados, gente? Que eu vou falar não tão bem agora do seu signo. Aproveita. Signos são energias, tá, gente? Você tem todos os signos no seu mapa. É importante dizer isso, tá? Então, a astrologia jamais vai querer limitar ninguém por causa de um signo. Vamos lá. Vamos então. Então nós vamos falar das 3 leis, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Sim. E como que são as leis da vida, né? A gente está envolto nessas leis o tempo todo. Sim. E aí como cada signo reconhece ou não, ou tem dificuldade com as leis, entendeu? Sim. E aí que se emaranha. Que você você cria desordem por não estar sabendo lidar com essas exigências, vamos colocar assim. Começando por Áries, então. Áries é um signo do elemento fogo, então uma das coisas do Áries é a individualidade, né? Os signos de fogo, Áries, Sagitário e Leão, eles têm mais essa coisa da individualidade, de olhar mais pra si. Isso pode ser uma super potencialidade, mas isso também pode ir pro lado do olhar demais pra si e esquecer do outro. Tanto que o signo oposto é Libra, né? Eu astrologicamente, eu diria que a lei da hierarquia, mas também a lei do equilíbrio, né? Que Libra é o signo da balança, que considera o outro. O Áries já vai olhar mais pra si. E aí, falando de um lado difícil de Áries... Eu acho que Áries, né, ele, por ser muito impulsivo, né, e querer ser o primeiro, ele pode acabar criando a desordem na hierarquia. Sim. Porque ele vai querer chamar mais atenção. Toma iniciativa. Ele vai tomar iniciativa onde não era, ele não vai respeitar, entendeu? E isso aí... querendo pertencer demais, Sim. ele desequilibra a relação. Então, ele às vezes não enxerga o outro, né, nesse contexto por causa disso. Então, ele vai ter uma questão maior com a essas questões. Tanto até aquela coisa de sem tempo, irmão, ou dificuldade de ter tempo, de respeitar o tempo do outro, de entender que nem todo mundo é rápido igual você, Ariano, entendeu? E isso é você respeitar os ritmos, tá? Você respeitar o outro, né? Porque o Áries, ele talvez vai ter essa dificuldade, né? De olhar mais pro outro. Isso eu não tô falando de... Assim, gente, a gente tem que olhar o mapa, tá? Mas essa é a energia do Áries e às vezes em desequilíbrio quando vai pra sombra, né? E é tipo assim, uma oportunidade de pensar, né? Como que você tá lidando com essas 3 leis na vida. Na vida. Uma coisa importante da constelação também é você ocupar o seu lugar. Que tudo faz mais sentido, vai se organizar na sua vida quando você ocupa o seu lugar. E muitas vezes, você tá ocupando o lugar de pai, tá querendo ser pai ou mãe da sua mãe, né? Isso acontece. Ou no trabalho, você quer ser maior do que seu chefe, entendeu? Então, você quer pular essa etapa porque você acha que você tem mais iniciativa. Sim. Entendeu? Então, essa questão de Áries. A iniciativa é excesso dela também. Com certeza. É bom ter iniciativa, gente, mas tem que trazer o equilíbrio. Vamos pra Touro, então. Qual que você acha que é a lei que... Touro já é um signo de terra, tá? Um dos desafios do Touro seria o apego, a acomodação, né? A dificuldade, às vezes, de você sair de uma zona de conforto, que a gente pode até ler como zona de acomodação. Porque, às vezes, nem tá confortável, o taurino tá lá. Porque aquela frase, time que tá ganhando não se mexe, é uma frase taurina, né? Então, qual lei que você acha que... eu acho que seria já o pertencimento. Eu acho que, assim, por Touro quer ter a estrutura, né? Quer pertencer
né? Isso aí pode pesar. Necessidade de pertencimento pode levar ele também a se exaltar em algumas situações. Então, o touro quer fazer parte de alguma coisa, quer Pertencer até demais. ter massa, né? Vamos colocar assim, né? Quer ter dinheiro, quer ter prazer, quer ter comida. Então, assim, quer pertencer muito. Então, isso aqui pode acabar criando um excesso, né? Pode adquirir coisas demais, os signos de terra, né? Que ele acumula, né? O touro pode ir pro lado dos apegos que vão de forma difícil. Pode virar a possessividade, os ciúmes, né? O apego emocional, o apego de coisas materiais, que aí vai pro consumismo também. Então, assim, essa necessidade de pertencimento que o touro tem pode desequilibrar a vida dele. Então, às vezes, ele tá precisando de ter ordem, né? A ordem é a hierarquia. Então, ele precisa vir, às vezes, tá com excesso de pertencimento, precisa trabalhar a ordem, entendeu? Sim. E aí? Fala. Não, pode passar. Vamos para Gêmeos. Gêmeos agora é um signo do elemento ar, tá? Então, a gente tá falando agora da mente, do intelecto. Uma das coisas difíceis de Gêmeos é dele focar, né? Porque Gêmeos, ele é aquele signo que quer tudo. E aí ele abre muitas portas. Tipo assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Tem uma dificuldade de aprofundar. Isso é a dificuldade de Gêmeos, né? De ir mais a fundo das coisas e tal. Mas aí, olha, acabou que a gente foi falando dos signos e as ordens também parece que foram se encaixando. E eu acho que Gêmeos talvez seja esse equilíbrio, né? De saber o seu lugar também, entendeu? Porque ele quer tudo muito rápido, quer saber demais. Sim. Então, assim, o equilíbrio entre o dar e receber. O quanto que você pode tomar do outro, o quanto que você pode dar pro outro, para não virar aquela fofoca ou um consumismo de informação que às vezes ele não vai conseguir administrar. Tem entendeu? Que filtrar também, Isso, né? Então, esse equilíbrio entre dar e receber ele é interessante. E a hierarquia, talvez os Gêmeos tenham que aprender também, por falar muito, por ser dinâmico, talvez tenha que aprender a ouvir mais. A entender o seu lugar nessa ordem familiar. Isso é uma coisa de Gêmeos, tá? Ouvir mais. Que Gêmeos é um signo muito acelerado e muito ansioso. Eu tenho ascendente em Gêmeos. Então. Eu sei bem, gente, da sombra de Gêmeos, tá? Eu vivo isso todo dia. Mas acho que o meu trabalho faz eu trabalhar muito isso, porque eu tenho que ter uma escuta ativa muito grande, eu tenho que ouvir a outra pessoa, né? Eu tenho realmente uma mente muito ansiosa, muito acelerada, né? Isso é a dificuldade do Gêmeos. E uma outra coisa legal, assim, dessa coisa de querer tudo ao mesmo tempo, que quando a gente fala assim, Gêmeos é um signo indeciso. Você sabe que a indecisão, ela também tá ligada a você aprender a soltar, né? Porque se você tem dois caminhos, duas escolhas, se você escolhe A, você tem que soltar B. Tá? Então o geminiano também tem que trabalhar essa parte, desapegar. Mas foi isso. Entre dar e receber, você tem que saber o quanto que você consegue carregar, né? Porque senão você tá querendo carregar as duas e aí a balança afunda, fica pesada. Então você tem que ir fazendo esse balanço, entendeu? Interessante. Vamos para Câncer, o quarto signo agora. Agora a gente tem um signo do elemento água, um signo mais sensível, também apegado, né? Apegado à família, às raízes. Pode ser um signo que guarda muitas coisas, né? Câncer, os signos de água têm memória. Tirando peixes, que é Nemo. Peixe também tem memória. Mas enfim, o elemento água tem essa coisa de lembrar, né? E principalmente Câncer. Câncer é o caranguejo, é o crustáceo, né? Eu acho que o pertencimento é muito forte para Câncer, entendeu? Ele quer ter tudo também. Então às vezes o excesso de pertencimento que Câncer traz, aí implica na hierarquia. O que ele quer ser? Ele quer ser o guardião de todos. Sim. Então ele às vezes quer ser maior em termos de ter todas as informações. Assim, entendeu? Então como que cada pessoa com o seu signo, como que ele age, né? É só pra gente dar uma pincelada aqui, mas às vezes essa questão do pertencimento ou de não se sentir pertencido deixa ele também fora da hierarquia, como se ele não tivesse um lugar na vida. Sim. Ou ele tem que ter muita informação para ter informação familiar, né? Controle da família. Às vezes a família tem que estar toda girando em torno dele, entendeu? Câncer é o arquétipo da mãe, né? Aquela que cuida, aquela que zela. Isso se você for canceriano ou canceriana, tá? Então você pode ter essa energia muito do cuidado, zelar. E é como você falou, Câncer pode
tranquilamente ir para esse lugar de mãe, né? E tá no seu lugar errado. Então o canceriano tem que prestar atenção nisso. Sim, ou querer que a família inteira cuide dele. É, Inverter a sombra, tipo assim... o drama, né? Exatamente, o drama por ser um signo de água, de querer A estar chantagem emocional. de querer controlar todo mundo pelas emoções, por Sim, isso. Né? o câncer a gente acha que é um signo inofensivo, gente. Mas a parte difícil de câncer é essa questão que ele pode lindamente convencer todo mundo da família dele, só com um jeitinho dele ali de fazer um draminha, que ele é a drama queen, né? Claro, gente, não vamos generalizar, como eu te disse, todo mundo tem todos os signos no mapa, tá? Então você tem câncer em algum lugar do seu mapa aí, fica de olho. Então vamos lá. Vamos pra Leão, então? Pô, Leão é fácil, né? Leão pode ir pro egocentrismo. Tudo gira em torno de mim, tudo é sobre mim, levar as coisas muito pro lado pessoal, nem tudo é sobre você, né? Leão. Essa questão do equilíbrio mesmo, entre dar e receber, porque Leão quer chamar atenção, ele tem sempre pra dar. Né? Então, assim, ele às vezes não aceita receber, por quê? Porque ele quer ser o maior, quer dar mais. Então, assim, é importante ter essa troca, permitir que o outro te dê alguma coisa também, entendeu? Permitir receber. Esse equilíbrio faz muito bem, porque senão você acaba nesse processo de dar, por eu ser leão, por eu ter esse brilho, ou ser mais fácil pela própria energia do signo, ele altera a hierarquia com os outros. Porque se ele fica só dando, ele não recebe, então ele se torna maior, entendeu? As outras pessoas na hierarquia, a hierarquia não é uma hierarquia de militar, né? Na hierarquia das trocas, das relações mesmo. Sim, entendeu? Mas eu acho que Leão também pode ir muito para esse campo de olhar muito para ele. No sentido, assim, de às vezes até querer receber muito. Porque Leão gosta de um mimo, de um elogio. Acha que a pessoa tem que, às vezes, ter muito essa... tudo bem, reciprocidade é muito boa. Só que você tem que equilibrar isso também. Que nem eu falo, nem tudo vai ser do jeito que você quer, a hora que você quer. Então, o Leão tem um pouco esse lado, assim, né? Ele é regido pelo Sol. Se você olha pro Sol... tudo gira em torno do Sol. Assim como o Leão acha que tudo gira então, em torno e o controle que ele quer dar. Por isso, dar não quer dizer que ele está tirando dele, mas é como se ele tivesse sempre a mais, como se ele tivesse sempre algo a mais do que o outro. Entendeu? Esse negócio de ser dominante, né? Que é o Leão. Ele pode até receber algo, mas sempre ele vai se colocar com uma altivez, como se aquilo não fosse tão necessário para ele, entendeu? Então, assim, conseguir trabalhar isso, ou entender a performance de cada um dentro disso é importante. É importante, claro, a dinâmica do dar e receber, né? E o Leão vai pro lado do orgulho também, isso é uma outra coisa do Leão. Exatamente por isso que você falou, de às vezes achar que ele é maior, né? Nessa dificuldade de às vezes reconhecer que ele precisa do outro, essa coisa do orgulho, né? De não baixar a guarda. Então, de estar sempre acima, hierarquicamente, né? Em relação àquela relação que ele está fazendo na hora de troca. Com certeza. Virgem. Bom, Virgem é um perfeccionista. Não é só isso. Virgem é um signo muito do controle também. Então, ele quer tudo planejado, estruturado, dentro daquilo que ele pensou na cabeça dele. Então, quando não atinge aquele grau de perfeição, né? É um signo extremamente exigente. E às vezes pode ir também pro lado cético, o Virgem. Ele às vezes, tudo precisa ter lógica, né? É um signo muito mental também. Pode ir pra ansiedade, né? Pode ir pra esse lado, às vezes até do julgamento. Porque se eu sou muito exigente, eu vou ser muito exigente comigo e eu vou ser muito exigente com o outro também, né? E aí tenta hierarquizar muito, entendeu? Como se tudo tivesse que ter uma regra, uma ordem, ou então as pessoas têm que se enquadrar dentro dessas ordens. Sim. E a hierarquia, ela é importante, ter ordem é importante, mas é importante ter o equilíbrio, sabe? Ter a flexibilidade, senão né? afasta. Então, assim, acaba não considerando o outro, não considerando as características do outro, não pertence, não deixa o outro pertencer por excesso de regras, entendeu? Então, pode acabar não tendo essa flexibilidade de aceitar o outro como ele é. Perfeito, e aí você aceitar o outro como ele é. E aí vai nessa questão do pertencimento, que ele acaba não conseguindo lidar com o que o outro quer. Sim. Pela exigência de ser prático ou de ser crítico, né? Perfeito. Essa daí eu nem vou falar mais nada.
E vamos pra Libra, né? O 7º signo agora. Bom, o Libra, esse se doa demais pro outro, né? O Libra, ele tem dificuldade, ele até se sabota nisso, porque ele vai querer agradar tanto o outro que ele esquece da individualidade dele. Ele é o oposto do Áries, né? Enquanto o Áries, ele é individual, tem iniciativa, o Libriano, por ele ponderar muito, ele pode ter essa dificuldade de iniciativa, essa dificuldade até de assumir posições, de se posicionar, né? O Libriano fica naquela coisa da imparcialidade, tem um medo de me impor, porque eu tenho medo de desagradar, só que aí ele vai virar o isentão, né? Isso é uma dificuldade do Libra, tá? Então, o Libriano não adianta, você não vai agradar todo mundo, não, você vai ter que se impor, tá? E o que acontece? Às vezes o bonzinho é o que é sempre traído. Então, isso aí a gente fala do equilíbrio. O equilíbrio, ele tem que estar muito próximo entre o dar e receber, que é aquele 49, 51, 51, 50, 50, entendeu? Quando isso desalinha muito, eu sempre cedo, o que acontece? Aquele que recebe muito acaba traindo, porque como eu vou reequilibrar de novo isso? E essa traição não precisa ser uma traição romântica. Às vezes pode ser no trabalho, às vezes eu deixo tanto para o outro que o outro vai me trair, entendeu? Por quê? Porque eu não me posicionei. Então eu deixei e ficou pesado para o outro e acaba trazendo algumas questões de... Tem benesses, tem bônus que a gente deixa para o outro que o outro não tem nem como pagar. E aí ele precisa romper a relação. Então, às vezes tem aquela melhor amiga que você, minha melhor amiga, e de repente tem uma briga e pum. Porque você tá se doando tanto pra ela, né, que ela nem consegue, que é pesado. Não consegue mais ser sua amiga, entendeu? Sim. E ali rompe numa relação que não tem volta, entendeu? Uma coisa que eu reparo de Libra, assim, que é muito uma coisa libriana, é o seguinte, tem um relacionamento. Aquele relacionamento às vezes não tá funcionando há muito tempo. Eu não termino. Eu espero a outra pessoa terminar. Eu vou empurrando com a barriga. Isso também é muito comum em quem tem lua em Libra, tá? Eu empurro, porque eu não quero ser aquela pessoa que vai ser o ruinzinho. Aquela pessoa que, por exemplo, eu tenho um namorado, e aí se eu termino com o namorado, a família do namorado vai me ver como a megera, vai me ver como a ruim. Então, ele vai esperar a traição acontecer. Vai esperar o outro terminar. Só que não façam isso, gente. Se você não tá bem, se você fica empurrando com a barriga, cara, isso acontece bastante. Então a pessoa tem que pensar nesse equilíbrio, tem que retomar esse equilíbrio entre dar e receber. Aí é se reposicionar, entendeu? E isso às vezes, gente, vai num lugar, eu vou falar uma coisa bem, mas é a falta de coragem, né? Coragem tem no signos de fogo, Áries, por exemplo, que ele vai encarar ele, as pessoas vão odiar ele, mas vai levar lá e vai falar, vai ser sincero e vai enfrentar. Agora a pessoa que ela fica nesse lugar de covardia. Tipo, eu não quero estar mais com aquela pessoa, mas eu também não vou terminar com ela. Porque não vou ser eu que vai se fazer esse desconforto. Entendeu? Você tem que ter coragem para assumir o que você gosta, quem você é, né? E quando não tem, busque ajuda, busque tratamento. Que eu acho que, assim, para uma pessoa assumir algo que ela não dá conta, ela precisa se preparar. Então, se para o libriano desconectar esse imã, né, precisa ter ali uma força maior, que é uma interferência, às vezes, de um terapeuta. Ele tem que se preparar realmente para ele conseguir fazer aquela separação com lucidez, entendeu? E não só ser cobrado, né, por uma ação que ele ainda não tem força para fazer. Então, ele precisa se fortalecer, né? Dando uma dica extra aqui para eu falo librianos, isso, né? Ou quem está vivendo um tipo de relação assim, que tá com dificuldade, dificuldade de se posicionar, tanto no trabalho, como em amigo, como em relacionamento, em qualquer situação. Se você está tendo dificuldade de se relacionar, vá crescer, busque ajuda, né? Sim, isso é importante. Com certeza, até porque eu falei de um jeito como se fosse muito simples você terminar um relacionamento realmente não é. Tem que ter Perdão, librianas e librianos, eu entendo vocês, tá? Eu sei o quanto é difícil você sair num trabalho também, que você tá ali trabalho, há muito tempo. Exatamente, às vezes a pessoa ela entra em assédio moral no trabalho, em outras situações, porque ela não consegue sair dali, porque ela deu força demais para o outro. Amor demais aquele trabalho, amor demais aquela promoção, amor demais aquele cargo, depois viu que não dava conta, mas também não consegue sair, entendeu?
Exatamente, todo rompimento, né, toda transição tem uma carga energética que precisa de uma força ali para ser feita e não é fácil, realmente. Não é. Não é fácil. Vamos lá pra Escorpião. Nossa, Escorpião tem várias coisas. Escorpião também um excesso de controle que o Escorpião tem, né? Por ele ser esse signo que às vezes tem muita intuição, que lê as entrelinhas, né? Ele fica querendo descobrir tudo, mas... Enfim, Escorpião tem que também aprender a soltar o controle, né? Digamos assim. Eu acho que vai muito na hierarquia, né? Ver o que é do outro. Assim, deixar com o outro o que é dele. Entendeu? E não querer dominar, né? Ser o dominante de uma situação, entendeu? Por ler essas entrelinhas e acabar tentando absorver aquilo como poder, né? Então, respeitar o lugar de cada um. Sim. Porque a hierarquia, ela fala muito disso. A hierarquia não é eu mandar em você. Eu saber o meu lugar e você saber o seu, entendeu? Hierarquia é a gente conseguir viver, conviver dentro das diferenças sociais que nós temos no trabalho. Tem a hierarquia das empresas. No relacionamento, os dois são iguais. Sim. Mas o pai e a mãe, os pais têm uma hierarquia maior. Então, seus pais vão sempre ser maior do que você, porque eles nasceram antes, vieram antes. É uma questão de respeito, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, meu pai é maior que eu. Não, você tem que respeitar, gente. Tipo, respeitar isso. Ele veio primeiro que você, então tem que respeitar. Exatamente. Então, assim, saber essa hierarquia é um complemento importante para eu aceitar o lugar do outro. Sim. Entendeu? E o Escorpião, às vezes, ele tem dificuldade, né? Ele é intenso também, né? O Escorpião, ele sente as coisas com mais intensidade. Então, ele tem que entender que nem todo mundo tem essa intensidade dele. Uma dica que eu dou muito para Escorpião é o seguinte: se reserva. Às vezes, você precisa ficar mais introspectivo antes de você, às vezes, ter uma conversa com alguém ou falar alguma coisa, né? Para trabalhar essa intensidade, né? Então, e essa intensidade, às vezes, vem com uma agressividade, né? Apesar de ser um signo de água, a gente pensa que são signos de fogo que tem essa agressividade. Ele na astrologia tradicional, ele é regido por Marte, né? Que é o deus da guerra. Pois Na astrologia moderna, ele foi para Plutão, que também não é um planeta nada, né? É um planeta bem escorpiano, digamos assim, que é o planeta que fala das transformações. Pois é. Mas ele tem realmente essa energia da ação também, né? O que a gente não fala de escorpião. Tem essa força. Essa força, esse foco. Essa agressão. Então, assim, às vezes a ação, ela pode vir como uma agressão, não como uma... Assim como o Áries também, que também é regido por Marte, também tem essa parte. Que tem essa parte, esse tipo de energia, de força que traz, que por ser... Aí ela vai a catapulta, né? Ele se encolhe ali, e vai depois soltar. Aí explode, né, gente? Todo mundo que tem posicionamento de escorpião tem que prestar atenção nisso. Nós sabemos bem, né, Charline? Vamos lá. Sagitário, né? Sagitário é um signo de fogo, ele é um signo muito buscador. Uma das coisas difíceis de Sagitário é que ele busca muito fora. Ele tem a flecha que aponta para o alto e além. E às vezes Sagitário vai buscar alguma coisa que está lá longe. E às vezes aquilo que ele quer tá perto dele. Ele tem que olhar para dentro. Exatamente. Né? O que eu pensei foi o pertencimento. Ele às vezes vai para o lugar de fuga. Ele tem que fazer parte de onde ele está, ele tem que pertencer. E essa busca, né? Você vê que na constelação nós temos casos de pessoas que vão para fora do país. Né? Eu preciso ir para fora, é como se eu estivesse buscando alguma coisa. Então a gente fala que essas pessoas, elas não conseguem olhar para a família, elas buscam alguém que faltou, como se ela estivesse tentando trazer aquilo de volta. Eu não sou sagitariana, mas eu tenho tanta coisa na casa de Sagitário, que é a casa 9, né, que fala do exterior, enfim, que eu tenho muito essa vibe. Então ele precisa construir o pertencimento. Então muitas vezes a pessoa não se sente pertencente àquele lugar, não consegue se integrar, ou fica sempre nessa sensação de que eu preciso ir para fora, eu preciso ir para algum outro país ou cidade, ou em outra casa, outra família, né? Nossa, eu vivi bastante isso. Então, pertencer para o sagitariano, eu acho que é importantíssimo. E buscar dentro também, né? Porque o Sagitário, ele tem uma questão da inquietude. Da inquietude interna. E isso pode ir para um lugar de insatisfação. Eu tô sempre buscando, parece que nada tá bom, parece que sempre falta. E vai para o lugar da fuga, né? De você não tá no aqui e agora, você tá sempre para fora. Então olha para dentro, lê o livro O Poder do Agora. É um livro para todos os sagitarianos lerem, né?
Bom, vamos para Caprica, então? Capricórnio. Ai, Capricórnio. Capricórnio precisa relaxar. Já falei isso várias vezes. Ele é um signo extremamente precavido, tá, Capricórnio? Capricórnio é aquele signo que se ele vai para uma trilha, ele vai pensar no repelente, ele vai pensar em tudo que pode também dar errado, tá? Então é um signo que pode ir pro pessimismo. Aquela frase, eu não sou pessimista, eu sou realista. É uma fase capricorniana, tá? Então Capricórnio tem que aprender a take it easy, para de se cobrar tanto. Você não tem que resolver tudo, porque outra coisa de Capricórnio, ele é autossuficiente. Então ele acha que ele não precisa de ninguém, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, por exemplo, de se mostrar vulnerável. Ele vai resolver. Então ele imagina que eu vou passar essa vergonha de pedir ajuda. Então, olha, o capricorniano, quando ele fica doente, ele precisa da ajuda de alguém. Meu Deus do céu. Exatamente. Eu acho que a hierarquia, que já é uma questão do Capricórnio, por estar já no meio do céu, como signo da mandala, de autoridade, né? Mas a hierarquia não da autoridade, que aí seria a exigência do respeito, mas é de saber qual é o lugar dele real na vida dele, entendeu? Sim. Porque ele pode trazer muita questão da exigência de respeito, ou na situação de eu tô pronto, eu sei mais, e na verdade ele tá precisando aprender, né? Exatamente. Ele tá precisando aprender. Então, assim, em como ele se coloca na vida, em qual é o lugar real dele, né? De Capricórnio. Esse equilíbrio aí, né, do poder da hierarquia, porque a hierarquia não é poder. Muitas pessoas pensam que é isso, mas não é. Hierarquia é você estar no lugar certo. Sim. E aí, né, isso aí tudo integra, é o pertencimento e o equilíbrio. Aí você se sente em paz. Quando você tem que exaltar um conhecimento, ou uma ordem, ou qualquer coisa, um controle, é porque você está em desequilíbrio com a sua própria presença, entendeu? Sim, isso aí para todos, né? Uma coisa do Capricórnio é ele querer levar o mundo nas costas, ele se cobrar demais, dele ir muito pro trabalho, né? Ele querer trabalhar demais, se exigir demais, né? E uma outra coisa também do Capricórnio é que ele tem uma dificuldade muito grande de descansar, de relaxar, de não fazer nada, né? Ele acha que ele sempre tem que estar fazendo alguma coisa, né? Essa exigência muito grande de produtividade, né? E é engraçado porque, só deixando uma dica assim, eu já conheci outros capricornianos que foram pro oposto, foram pra inação, porque pesou tanto isso, e aí que vem a sombra, né? Você às vezes tem toda uma potência, mas você não consegue exercer nada daquilo e a pessoa se fecha, ela não consegue nem sair do lugar e pode virar até, na verdade, um acumulador, por ser um signo de terra, de criar um negativismo, de criar uma densidade de crítica, de não em relação aos outros. De reclamar. Uma baixa vibração do Capricórnio é o excesso de reclamação. Pois e aí a pessoa vai para isso. Então a pessoa tá na dor e precisa urgentemente de tratamento, entendeu? Um capricorniano, às vezes, que tem essa dificuldade de se encontrar profissionalmente, ele também fica muito nessa dor, que é isso que você falou também. Ele fica nessa coisa de que parece que falta algo, porque eu não encontrei essa minha função na vida, né? O Capricórnio, ele é o signo do meio do céu, é essa coisa da função. O que eu vim fazer aqui? Pois é. Né? Por ele achar que ele tem esse poder, né? Como se, assim, eu vim pra realizar. Fazer algo importante. Exatamente, pra realizar. Sou capricorniano, não vim aqui à toa, não vim a passeio. Eu vim realizar, mas cadê? Eu não consigo realizar nada. Então, aí ele vai pro lado oposto, que é de se perder nesse caminho. Eu tenho um exemplo de capricorniano que é meu pai, que ele é uma pessoa que sempre emanou muito essa coisa do amor pela carreira dele, por aquilo que ele faz. Eu olhava pra ele e falava assim, nossa, meu pai sabe por que ele veio pro mundo, assim, tipo, ele veio pra trabalhar agricultura orgânica ali, pra defender o meio ambiente, então ele tinha algo muito, e aí é uma parte boa do meu pai, né, isso eu tô falando da parte luz, porque ele sempre mostrou esse amor que ele tem pela carreira, e ele por aquilo que ele faz. Conseguiu funcionar a característica que ele trouxe de Capricórnio, né? Ele conseguiu funcionar isso. E como ele também é muito ligado a isso, né? Ele é isso, ele é a Pois isso é outra coisa do Capricórnio.
Vamos lá para Aquário, então. Aquário. Aquário são o signo que vai contra a corrente, né? Ele é o do contra. Isso, ele é o questionador, então ele pode ir para um lugar legal de trazer o novo, trazer outro ponto de vista. Mas ele também pode ir para o rebelde sem causa. Às vezes sempre gosto de contrariar, só porque eu gosto de contrariar, porque eu gosto de ver outra pessoa desconfortável. Né? Eu acho que é o equilíbrio entre dar e receber, né? Porque como o aquário veio trazer o conhecimento, tem essa questão de eu vim inovar, eu vim revolucionar, então ele tem a questão dele achar que sabe mais, né? Meu pai é aquariano, meus 2 irmãos são aquarianos, então assim, isso é bem... Ele tem arrogância intelectual, isso é uma coisa de Aquário, verdade. Então, assim, e esse equilíbrio do dar e receber, de conseguir escutar o outro, de conseguir receber do outro também, e não ser a presença maior dentro da intelectualidade, né? Então, eu acho que o equilíbrio é um ponto muito bom, saber dar e saber receber. Com certeza. Do aquariano, né? Exatamente. Aquário é o signo que gosta de chocar também. Ele gosta de trazer ali... Tipo assim, você tá falando pra ele uma ideia, você tá falando sobre astrologia, ele fala assim... E se eu fosse desse... Tipo, ele contraria você. Eu já encontrei muitos aquarianos que encontrariam só pelo prazer de contrariar. Eu acho que, assim, pra gente, né? Pra mim, pra você, já que a gente tem mapas muito parecidos... Você tem o quê? Vênus em Aquário e Mercúrio em Aquário. Então a gente consegue lidar com essa questão da manobra do pensamento, né? Sim. Então, assim, a pessoa vem com uma ideia meio rígida e você, traz uma outra visão de uma forma bem rápida para a pessoa poder olhar para outro ângulo, né? O Aquário, ele é o fixo, né? Ele é o fixo do ar. Então ele tem essa coisa da ideia fixa, do rígido aí que você falou, desse lado intelectual. Então, sim, ele é um signo de liberdade, de olhar as coisas por uma outra perspectiva. Na alta vibração, o Aquário é isso, é humanitário, é o que pensa no coletivo, é aquele que é inovador, que é livre, mas ele, na baixa vibração, pode ser isso, que acha que sabe mais e que tem que trabalhar o escutar, tudo isso, né? Vamos lá para peixes? A baixa vibração de peixe. Vitimismo, a fuga da realidade, o escapismo, né? O peixes, ele às vezes... O escapismo, gente, nem sempre precisa ser os vícios como droga e bebida, não. Uma Netflix, eu esqueço de fazer uma coisa que é importante ali pra mim e eu fico fugindo, né? Ou quando é confrontado, ele escapa, mudando a face, né? No sentido de escapar mesmo daquela realidade do confrontamento e vai para um vitimismo, né? Ele sai... Tem essa questão por serem 2 ideias ao mesmo tempo, né? 2 peixinhos. Ele é um signo complexo e tem essa coisa da dualidade também. Ele é mutável, assim como Gêmeos. Então, ambos têm essa coisa da dualidade. Por isso que ele pode ir pra indecisão também. Porque eu gosto disso, mas eu gosto daquilo outro. São 2 peixes, um pra cima e o outro pra baixo. É como se também fosse uma integração da sua totalidade. Você tem que olhar para a sua totalidade, né? A energia de peixe. E não ir só para esse peixe que vai para baixo. Não, você vai para baixo mesmo. Exatamente. Vem depressão. Aí vem o uso de drogas, a né? Fuga. Outros tipos de vícios, né? Drogas não, que a gente pensa... mecanismo para você sair da realidade, né? Sim, vícios, né? Que hoje vícios são várias coisas, né? Consumo, comida... Videogame, fofoca, né? Videogame, exatamente. Celular, tem muitos vícios, Muitos vícios. Esporte demais, às vezes também pode ser uma fuga da realidade. De acordo com a pessoa, como que ela produz aquilo na vida dela, né? 2 piscianas falando muito bem da sombra de peixe. Mas e aí, da lei seria qual? Eu acho que vem o equilíbrio. Eu com acho certeza. que o equilíbrio é o equilíbrio entre o dar e o receber por não dar demais, peixes entendeu? Pode se entregar demais, se doar demais. Exatamente. E ficar vazio e ser traído. E aí vem essa questão da traição junto com o peixe. Aí vem o vitimismo e vem toda a subconsequência, entendeu? Então eu amo demais, tanto que eu me sufoco... entrego demais e eu me perco no outro. Isso, eu sufoco o outro não tem como reagir, o outro, a tendência dele é vir com alguma traição. A traição, como eu disse, pode ser... com de palavras, forma, agressão, pode ser fuga de mim, pode ser não aceitar aquilo que eu sou. Então, assim, a traição, ela vem para me ferir. É algo que me fere, que eu sinto que é a traição. E aí vai para o lado negativo de peixe. Então, assim, o equilíbrio entre dar e receber
por um excesso de pertencimento, necessidade de pertencer também, entendeu? Peixe se mistura muito. É. Ele se mistura no outro. E às vezes quando ele tá num relacionamento, ele pode ser aquela pessoa que vive a vida do outro, porque ele é mutável, né? Então ele tem todos os signos mutáveis, ele tem essa capacidade de se adaptar. Aham. E ainda uma água mutável, eu posso virar o outro. Sim. Né? O signo de peixe é aquele que anda com a amiga, pega o sotaque da amiga. Por isso que peixe está muito ligado também, por exemplo, aos atores. Porque os atores, eles precisam o quê? Incorporar o personagem. Peixe Sim. sabe fazer isso como ninguém. Né? Porque ele Sim. tem essa mescla, esse lado até meio mutante, mutável, né? Então, é um signo que, principalmente peixe, todos os signos de água, câncer e escorpião, eles têm muito mais sensibilidade, esse lado emocional e de considerar o outro. Então, tem que olhar mais pra si a água, porque a água, ela pode ir pra esse lugar que a água mescla mesmo, né? O elemento água. E agora, peixes é o que mais tem que separar o que é meu e o que é do outro, Sim, né? sim. Porque para não ter esses adoecimentos emocionais, porque a maioria dos adoecimentos são pelas emoções, entendeu? E aí a gente vai ver, são emoções que ficam ali dentro, por isso que a constelação ela trabalha muito bem para retirar as emoções. Sim. Porque são emoções que vão causando esses nós e a gente vai se contorcendo para viver numa vida que não é nossa, entendeu? Exatamente, por isso que às vezes os piscianos, por amar demais, ou os signos, ou as pessoas que têm essa característica de amar demais, ou ela vai viver a vida do outro que é muito ruim, então você tem que trabalhar a sua individualidade, ou ele às vezes não vai querer se relacionar, porque ele sabe, que talvez seja o meu caso, que ele sabe que quando se relaciona tem essa entrega muito grande, né? Então deixa eu ficar aqui com a minha individualidade que eu vivo melhor, né? Ou então você tem que ter um relacionamento que são dois indivíduos. Entendeu? E ter essa atenção para que você não se mescle, entendeu? Exatamente. Isso é maturidade, que às vezes você precisa estar mais madura para conseguir viver isso com tranquilidade. Com tranquilidade. Perfeito, gente. Ai, eu amei. Olha, dá pra fazer um parte 2, hein? Porque é muito assunto, é muita coisa que dá pra ser falado. Gratidão, Charline, por ter aceitado esse convite de novo. Foi muito bom ter você aqui. A gente vai chegando ao fim. Ai, muito obrigada, Amanda. Adorei estar aqui com você. Adorei o seu programa. Falar de astrologia é muito gostoso, porque é infinito. É infinito. E com constelação, então, assim, ver as possibilidades de cura, de tratamento das questões difíceis que a gente traz no mapa, que traz na vida, entendeu? Então, sim. Complementa muito, saber quem é. Aí vem o autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autoobservação, autoconsciência. Perfeito. Exatamente. Tá? Muito obrigada. Gratidão. Eu que Gratidão agradeço. também. Pedir para todo mundo também dar um like, fazer um comentário aqui no vídeo, seguir o canal, né? E compartilhar com os amigos também para esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Um beijo para todo mundo. Gratidão por estarem aqui com a gente. Até o próximo Papo Astrológico. Até a próxima. Um abraço.